Fala pessoal, para você que acompanha o Center Art Cast, o episódio de hoje tá assim sensacional. E hoje a gente trouxe um convidado que eu vou falar para vocês. Eu vou fazer um suspense aqui porque é necessário fazer esse suspense. O cara foi Masterchef, morou centenas de anos fora, conheceu como ninguém a Itália, conheceu como ninguém a Suíça, veio para o Brasil novamente, quis empreender, trouxe ainda mais essa questão de continuar os negócios da família. E eu tô com ele, Felipe Sapupo. Obrigado por participar do seu próprio podcast. É um prazer te ter aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essa questão da história em si, da Center Art. Como que surgiu a Center Art, qual que é o objetivo da Center Art, toda essa história por detrás que vem da família em específico. E eu quero que você conta pra gente aqui agora, ô Felipe, como que se deu a Center Art. Primeiramente, a história, né, da sua mãe, que é uma história que eu pude literalmente pegar um pouco do spoiler enquanto a gente estava preparando os equipamentos antes de começar aqui. É uma história muito legal, uma história de empreendedorismo muito inspiradora. Conta pra gente como é que se deu isso. Muito bem-vindos a mais um episódio do Center Art Cast. Eu sou o Felipe, sou um dos sócios da empresa. Então, Matheus, assim, um pouco da história da minha mãe. Minha mãe nasceu na Itália, pós-guerra mundial, ela nasceu em 48, final da Segunda Guerra Mundial, que era 45. E na época que o Brasil estava precisando de mão de obra, eles estavam chamando os italianos, né? Meu avô, por acaso, viu um cartaz falando que precisava-se de barbeiros aqui, e que o Brasil ia bancar o custo dos italianos para vir para o Brasil. Nesse caso, minha mãe veio junto com a família inteira para o Brasil, veio para São Paulo, morou no Ipiranga durante muito tempo. E aí, se casou com meu pai. Vou cortar bem a história, porque senão é uma história longa, isso daria vários podcasts. E nesse casou com meu pai começou a empreender junto com a minha mãe trabalhava numa empresa que chamava ESG, fazia todo o uniforme da VASP, da Varig, então ela já estava nesse meio de produção, de criação. Ela fazia muitos desfiles de modas nessa época, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. E aí eles se casaram, e daí meu pai, por acaso com um tio meu, montou uma empresa em São Paulo, que era de telas, painéis, para pintura, para artista plástico. E aí, meu pai, ele sempre foi um cara muito sério, economista, ele levava a empresa muito a sério e não estava dando certo com esse meu tio. Aí falou, beleza, vou mudar pra Indaiatuba. Veio pra Indaiatuba, Indaiatuba não tinha nada. Eu não sei que visão que ele teve. que olhou pro meio do mar. Olhou pro meio do nada. Tiro falou, no escuro. Exato, tipo, isso há 30 e tantos anos atrás. Indaiatuba era minúsculo. E aí ele veio, montou essa empresa, junto com o meu avô, com os tios, que ajudaram ele a construir. A empresa era dele e eles ajudaram a construir esse prédio para começar a empresa, né? E aí ele começou a vender tela para um, tela para outro, painéis. Minha mãe fez um curso de entalhar molduras, então ela produzia as molduras entalhadas com formãozinho e martelinho. Então essas curvinhas que vocês veem hoje na moldura de hoje em dia, já dá graças a Deus, viu, gente? Por causa da tecnologia, porque antes daí demorava um bom tempo, né? Pra conseguir ficar pronto. Não, você imagina molduras que hoje ficam em minutos, pronto. Exato, minutos. Passa na máquina, na verdade segundos. Ela passa na máquina, a máquina já modela e ela pinta. É muito rápido. Eu demorava um tempasso pra fazer uma moldura. Você imagina você pegar uma peça bruta e você entalhar, ela toda bonitinha pra ficar os desenhos na madeira, sabe? E aí, foi crescendo. E aí as pessoas começaram, os consumidores finais, começaram a procurar meu pai e minha mãe e falaram, você precisa vender pro público final, que é difícil de achar, tem poucas lojas e tal. E meu pai abriu um escritorinho na empresa dele, que as pessoas iam comprar tintas, pincéis, as telas, nesse escritorinho, lá no Distrito Industrial. Aí minha mãe falou, eu acho que tá na hora de a gente abrir uma loja. E aí, na época eu fazia inglês com uma professora, e elas começaram a bater papo e tal, sempre teve essa coisa de fazer o nome em inglês, assim, ainda mais naquela época. Center Art. Aí aqui na Indaiatuba, na Kennedy, tinha uma casinha minúscula, que elas alugaram, era uma casa, tipo casa mesmo, de uma família, que por a Kennedy se tornar uma avenida comercial, eles estavam alugando para ponto comercial. E aí minha mãe alugou essa casa e começou aulas de pintura,
chamava as empresas Acrylex, Corfix, Gato Preto, para fazer os eventos. E começou a crescer, crescer, crescer. E aí ela montou o prédio que é atualmente. E nessa época ela trabalhava com molduras, painéis, as telas e ela começou a trabalhar com artesanato. O artesanato começou a ficar muito forte nessa época. Então, meu pai ainda tinha a fábrica, eles começaram a produzir as caixinhas de MDF, continuava produzindo todos os demais produtos, né? E continuou essa etapa durante muitos anos. E você contou pra mim que foi a segunda maior do Brasil, é isso mesmo? É a segunda que tinha no Brasil, na verdade, porque nessa época tinha, acho que era Telas Jameli, que era um conhecido do meu pai também. Ele, apesar de serem concorrentes, eles eram muito amigos e trocavam muitas ideias. Meu pai sempre teve essa cabeça aberta, sabe? Então, e o cara também, tipo, eles trocavam muita ideia, meu, eu tô com uma nova fórmula de tinta, tal equipamento saindo. Então era esse cara e meu pai. Então eles vendiam tela pro Brasil inteiro, ainda mais para alguns países. Eu lembro que meu pai exportou tela durante um tempo. E foi tocando a Center Art durante esse tempo. E aí eu fui para fora, morar fora do Brasil durante um tempo, e aí o artesanato começou a cair muito. Então, aí minha mãe, como o artesanato estava muito alto, ela deixou um pouco de lado as telas e painéis, E focou no artesanato. e focou no artesanato. Quando eu voltei pro Brasil para assumir a loja, que minha mãe já estava um pouco mais de idade, ela já não queria mais. Essa sede que a gente tem, né? De empreender. Vamos pra cima e tal. Minha mãe, ela entrava às 7 horas da manhã na empresa e saía às 10 da noite. Caramba. Durante a vida inteira. Tipo, abria a loja, tocava a loja durante o dia porque tinha aulas à noite. E ainda tem gente que fala, não, vou empreender porque minha vida vai ser mais fácil, né? Não, é muito mais difícil. Essa pegada aí de achar que tudo vai vir lindamente, que nem alguns gurus falam, né? Putz, fiz R$1 milhão hoje aqui, minha empresa autossustentável, não faço mais nada. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Você tem que ser o primeiro a sair, a primeira a entrar e o último a sair. Não tem conversa, tem que dar exemplo pros colaboradores. E ela foi esse exemplo durante muito tempo. Formou uma equipe muito legal e ela tinha essa veia empreendedora, sabe? Legal. E não era só ela, então, não. Ela tinha uma equipe. Tinha uma equipe, ela tinha bastante colaboradores, na verdade. Legal. E ela continuou durante esse tempo. Então, quando eu voltei, já estava muito embaixo o artesanato. Cara, na verdade, nessa época que eu voltei, a gente trabalhava no vermelho. Ficava uma semana no azul, 3 semanas no vermelho. Trabalhava... Pensando como que ia conseguir o restante para conseguir pagar todas as contas. Exato. Aí, quando eu voltei a assumir a loja, eu falei, beleza, eu até assumo, mas eu quero assumir do meu jeito, né? Eu quero tocar de um jeito diferente, porque... E como é que foi esse processo de estar lá fora, em específico? Você estava trabalhando em uma outra profissão? Como é que conta pra gente, antes de a gente entrar nesse consenso de continuidade do Felipe nas Interarte? Eu sou formado em gastronomia, eu trabalhava em restaurante, eu era auxiliar de chefe, então eu trabalhava direto com o chefe de cozinha. Nessa época eu morava na Suíça, morava em Genebra. E, cara, eu vi muita coisa legal lá. Legal. Então, por exemplo, lá respira a arte, né, a Europa. Morei um tempo na Itália, morei um tempo na França. Então eu tive bastante contato com a cultura, com a arte, meu. Então voltou cheio de bagagem, né? Eu vi muita coisa. E eles dão muito valor nisso aí, entendeu? É um pouco diferente do que acontece aqui. Eles dão muito valor. Tipo, o cara, ele paga 500 mil euros num quadro, mas ele não paga 500 mil euros num carro. E aqui é o contrário. Aqui a gente tem as pessoas que querem pagar 500 mil euros num carro, parcelado ainda, só por ter. Só por ter, porque assim, meu, eles pensam um pouco diferente. Que assim, por exemplo, o cara com um carro de 500 mil, ele chega num lugar, ele é visto diferente. Uhum. Lá fora não. Lá fora não, o cara ele liga muito, é comum, ele não liga muito. O prazer dele é chegar em casa, olhar pro quadro e falar, putz, cara, que da hora, que top. Tem toda uma história por detrás. Tem toda uma história, é um quadro pintado à mão. Então, esse quadro, com o decorrer do tempo, ele valoriza. É diferente do carro que ele deprecia. Então, eles têm uma visão diferente. E isso daí também, gente, vale aqui pro Brasil, tá? Então, a gente tá falando da mentalidade que tem lá fora, mas é uma mentalidade que tá construindo aqui também, né? Porque se a gente for parar pra pensar, tipo, será que vale a pena eu investir 500 mil reais em um carro que a gente já sabe, saiu da concessionária, já está desvalorizado, você não consegue vender pelo mesmo valor? Ou eu vou investir numa arte em específico? Tanto que tem até lavagem de dinheiro nos quadros, né? A gente foi ver, todo mundo gastou dinheiro lá. Porque sabe que vai valorizar. Então, se as pessoas lavam dinheiro com quadro, é porque realmente a arte traz essa rentabilidade. Que é até mesmo um modo diferente de pensar, né? Nessa questão de investimento em si. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, principalmente na parte da produção aqui, da galeria em si, tem esse valor por detrás, né? Pode continuar agora com essa questão. Não, claro. E o que eu percebi... Eu, como nasci nesse meio, com o decorrer do tempo, eu percebi que tá mudando. Entendeu? Realmente a cabeça do pessoal tá mudando.
Hoje em dia o cara paga uma grana legal num quadro. Pra ele ter o prazer de pagar, chegar na casa dele e falar, putz, cara, esse E quadro que é valoriza, legal. né? Porque pensando hoje num mercado imobiliário que tá, putz, a todo vapor, principalmente aqui em Dayatuba, é o que traz a potência ali para o valor econômico do imóvel, né? Então a gente tem Exato. imóveis hoje que tem uma avaliação bem acima, mas por conta das peças que está dentro, não por conta da alvenaria, a construção em si. Sim, sim. Não, e valoriza, por exemplo, o cara, você vai. Hoje eu vejo o pessoal, os corretores, que eles estão fazendo? Eles decoram a casa para vender a casa já Que é o decorada. open house, né? Que eles chamam, né? Porque você chega numa casa, meu, só tem a sala, tudo Sem vazia, imóveis, sem sem nada, não nada. consegue visualizar. Aí você Inclusive eu olha. fiz um essa semana, eu consegui visualizar realmente essa experiência. Exato, aí eles me procuram, inclusive, eu tenho algumas parcerias que nós colocamos quadros e ajuda muito a vender. Até recentemente a gente, junto com os corretores, a gente decorou uma casa e foi vendida. Foi vendida em um mês. Caraca, Ajuda muito isso aí. E aí, voltando, aí a gente começou a trabalhar com isso, e aí meu irmão deu uma força, que meu irmão é um cara muito antenado, cara. legal. E seu Ele, irmão sempre, todo esse tempo no Brasil em si, com seus todo esse pais? tempo no Brasil, Ele trabalhava em outros setores, trabalhava no fórum, só que ele é um cara que tem, ele, como meu pai, ele tem essa parte do puxão de pai, ele é bem visionário. O Bruno, Sempre ele pensou tem lá na frente. Quanto... muito, ele tem muitas ideias, ele, cara, vamos começar a fazer isso? Meu, vamos começar a fazer aquilo? Meu, eu tô achando que isso aqui vai pegar, aí ele fica fuçando e tal. Aí ele falou, pô, a gente vendia as molduras, aí voltei. A gente começou a dar ideia, colocamos foco nos quadros e nas molduras, E na o parte de artesanato foi molduraria. deixando um pouquinho mais de lado. E eu fui deixando o artesanato de lado. Eu fui migrando gradativamente. Isso demorou tipo 5 anos para migrar totalmente. Até porque quando eu comecei a reformar minha loja, Qual que era a data disso? 2009, ó, eu voltei pro 2008? Brasil em 2016, novembro de 2016, finalzinho de novembro. Aí já em 2017, em janeiro, a gente já começou a mudar. Aí, meu, a gente começou a reformar a loja, pintar o teto de preto. E minha mãe, vocês estão ficando louco. O que vocês estão fazendo com a minha loja, cara? Tá pintando de preto. Todo você- mundo tá acostumado com cores, né? É. Arte, pra quem tá acostumado com ter essa questão de... Exato. Aí como tinha, meu, a loja tinha uns 200 spots de luz branco. Eu queria ter visto essa cena, a Dona Rosa olhando pra vocês. Putz, meu, o que vocês estão fazendo aqui? Exato, aí eu cobri. Italiana ainda, imagina. Aí cobri a loja metade de lona, outra metade continuava atendendo os clientes e tal. Meu, e gesseiro e pau quebrando. Minha mãe, vocês estão malucos, cara, o que vocês estão fazendo? Eu falei, calma, mãe, isso a gente tinha feito um projeto arquitetônico, né? Legal. A gente não fez assim na No loucura. escuro, eu ia Exato. Algumas pessoas fazem, dão certo, né? Outras não, mas... E aí foi migrando, aí meu irmão, meu, traz umas impressões, cara, que ele tinha visto em algum lugar e tal. Aí eu comecei a terceirizar as impressões. Só que não era o fine art. Eu mandava numa gráfica, Latexão. latexão normal. Aí eu mandava nessa gráfica, essa gráfica me entregava, e aí eu montava, fazia parte de molduraria. E eu tenho um primo, esse primo chama Alan, vou até trazer ele aí pra vocês conhecerem. Legal. O cara, ele é mago do fine art. Tipo, um dos primeiros caras do Brasil. Ele deu palestra na Alemanha, Estados Unidos, Caraca. Irlanda. O cara, ele Então tá na família mesmo, essa questão da arte. Já Aí tá... ele chegou pra mim, cara, isso há muitos anos atrás. Você tem que trabalhar com fine art. Fine art é o que há. Ele falou, isso aí que você tá fazendo, eles têm uma gíria no mundo deles que chama meiota. Meiota. Isso é coisa de meiota, ele falava pra mim. Paulistanão da gema, sabe? Aí, beleza. Aí fui, cara, fine art, pesquisa, só que ninguém tinha pra terceirizar. Não Vocês existia. foram pioneiros, começaram fine Na art, região assim. foi. Ninguém tinha. Aí, só que, cara, o equipamento é muito caro. Aí eu falei, só que o que eu comprava de material dessa gráfica já pagava a parte de que eu tinha que financiar a máquina, né? O parcelamento, que ela não é financiada por ser uma máquina importada. Aí eu falei pro meu pai, pô, pai, eu vou comprar a máquina. Ele falou, cara, você tem certeza? Da economista, né? Exato, Já economista pensando nos números, raiz. na verdade, já. Até meu irmão. Meu irmão chegou e falou assim, cara, e nessa parte eu sou mais, assim, cara vai pra arrisco. cima, né? Vou pra cima. Tem que ter o equilíbrio, né? O Bruno é Exato. o cara que... E meu irmão também é financeiro, cara. Ele que é o financeiro da empresa. Então tem gestão empresarial na GV, tudo tem que ser número, tudo tem que ser... E eu já sou mais assim, vamos embora, vamos arriscar. Aí eu falei, faz o seguinte, vou comprar. Se não der certo, eu vendo meu carro e pago. Aí já segurou, né? Todo mundo já ficou... Ah, então, beleza. Então vai. Comprei o equipamento, aí, cara, tudo que eu sei de fine art, de Photoshop, foram dois caras. Primeiro, foi o Alan, meu primo, que me ensinou tudo que é fine art. Um salve pro Alan. Alan, obrigado, primão, valeu, vou trazer ele aqui. O cara vai dar uma aula que é fine art. Legal. E aí ele me ensinou tudo que é gamute da impressora. Nesse dia ele vai explicar o que é. Todas as partes técnicas, como que vende. Não é só o que a gente vê, né? Tipo, Não. tá saindo papel lindo lá, ou o tecido lindo ali, as Não. cores vibrantes e tudo mais, mas Não. não é só Eu posso apertar te um falar? botãozinho e tchau, obrigado.
Com Fine Art, vai fazer 3 anos que eu trabalho com Fine Art. Eu devo saber, tipo, uns 40% do que é o mundo Fine Art. Caraca. É gigantesco, assim, é uma coisa E surreal. eu fiquei sabendo que a gente teve uma mudança agora nesse padrão das cores, né? Que a gente usava pouquíssimo ainda do que a gente já tinha de potência da impressão. Aí eu vou voltar na parte desse Sim? sistema que a gente adquiriu agora. Aí beleza, aí fui atrás dessa máquina, comecei a trabalhar com Fine Art, ir atrás dos arquitetos, dos artistas plásticos, porque o cara que é fotógrafo e o cara que é artista plástico, ele vende esse material impresso, só Fine Art. Que tem 10 anos de garantia, tem 250 anos de durabilidade. É outra qualidade, É não é outra. essa questão É que um a gente equipamento que ele nasceu exclusivamente para fazer quadro. Então ele não tem outra aplicação. Muitas empresas que eles fizeram, eles pegaram máquina de comunicação visual e adaptaram para quadro. Só que se você vê um banner a 10 metros de distância, a impressão tá legal. Agora, se você chegar perto de um quadro e olhar ele assim, você não vai ver que é muito diferente de um Fine Art, entendeu? E isso tá se tornando comum no Brasil, a galera tem procurado. E aí foi indo, comecei a aprender, o Felipe, eu falei a falar o outro cara, é o Felipe da Paiola da Canson. A Canson veio atrás da gente, falou, meu, vamos trabalhar juntos, porque eu comecei a entender, comecei a disseminar na região de Campinas. Falei, meu, Fine Art, Fine Art, Fine Art. A galera começou a procurar. E a gente fez essa parceria, fomos certificados e tal. E aí fui levando, fui ganhando o mercado. E aí, recentemente, a gente adquiriu um software que é de gerenciamento de cores. O que ele faz? Ele explica para a impressora exatamente com 100% de precisão todas as cores que tem dentro da imagem. E ele consegue utilizar 100% da qualidade da máquina. E é impressionante, pessoal, que até a questão da sombra em si, da profundidade da imagem, sai dentro da impressão. Exato. Felipe, explica para quem não sabe, que eu acho que a grande maioria das pessoas, qual que é a diferença do Fine Art em si? Que a gente está falando um pouco mais dos termos técnicos aqui, falando dessa questão, inclusive, do sistema que a gente está utilizando, que agora tem uma leitura totalmente diferenciada, mas explica para o pessoal, assim, de uma forma simplificada ou direta e reta, para eles conseguirem entender qual que é a diferença, o que eles estão comprando na internet e o que a gente está oferecendo aqui com essa parte do Fine Art. Ó, pra ser sincero, o que tá se vendendo normalmente não é quadro. Não é quadro. Porque não nasceu para aquilo, é um equipamento que foi adaptado. Cara, eu expliquei isso hoje para um cliente que ele é fotógrafo e ele tá fazendo os quadros comigo, porque o cara é extremamente bom e ele é bem cuidadoso. Eu falei, cara, os quadros comuns é comida industrializada. Não é comida. Aquilo não vai te fazer bem, tipo, não é legal. O Fine Art é a comida de verdade. Pode até ser feito, mas não vai durar, não vai ter o mesmo impacto que tem quando a gente consegue... Não, então o que acontece? Um quadro desse normalmente, com 2, 3 anos, já começa a desbotar. O Fine Art, que ele é feito com pigmento mineral. O que é pigmento mineral? O cara pega uma rocha na cor cian, que o cian é o azul, ele transforma isso em tinta. Então é uma tinta feita de rocha. É a mesma coisa que o pigmento da tinta óleo. O Fine Art são belas artes. A tinta óleo, o que era? O cara pegava lá as misturas, pegava a rocha da cor, fazia a tinta, aquilo tudo de durabilidade. A gente pensa, a Mona Lisa, quantos anos tem a Mona Lisa? A Mona Lisa tá inteira ainda. Então o que acontece? É tinta de verdade, aquilo é uma obra de arte. Museu do Louvre, Museu de Londres, Museu de Nova York, eles só utilizam Fine Art. Porque isso se enquadra em arte de verdade mesmo, entendeu? Aí só que às vezes a pessoa pensa, pô, meu, isso deve ser caríssimo. Não. Se você comparar com um quadro normal, principalmente aqui o que a gente vende aqui na Center Art, dá uns 30% de diferença. Caraca. Só que eu dou 10 anos de garantia. E pessoal, eu que cuido da parte do marketing específico da Center Art, né? Eu falo pra vocês que essa questão do que é vendido na internet em específico, às vezes chega até a ser mais caro do que o nosso. Exato. O produto isso quando a gente estava montando o e-commerce, exato. a gente estava começando a fazer uma pesquisa de mercado, tinham sites que eram mais caros. Tanto que quando eu comecei a parte da precificação em específico do e-commerce, eu falei, Felipe, ele falava até pra mim assim, mas o nosso preço não vai bater. Eu falei, Felipe, mas o cara tá vendendo latex mais caro que a gente, velho. Tipo, vocês entenderem o valor disso. E não quer dizer, por exemplo, que o nosso quadro em específico, ele não tem tá barato, algo nesse sentido. Não, a gente tá dentro do preço de mercado. Só que te entregando uma qualidade totalmente diferente. Sim. 10 anos de garantia, gente. 3 anos já desbota. A gente tá falando de 10 anos de garantia. Se desbotar, a gente te entrega outro novamente. Eu troco. Então, outro esquema. A gente dá 10 anos de garantia porque, como eu sou homologado Canson e Canon, eles têm um suporte deles, assim. Mas a durabilidade, se você pesquisar, até a gente pode botar uma matéria no Insta depois, são 250 anos de durabilidade. Então, meu, é uma coisa muito diferente.
E todo um trabalho que eu falei, por exemplo, onde imprime, onde ele é feito, tem que ser climatizado. Tem aparelhos que medem a umidade do ar. Caraca, eu não sabia disso, hein, gente? Vou te mostrar depois. Tem um aparelhinho que a gente mede a temperatura do ar e a umidade. Então eu tenho ar-condicionado na produção e o ar-condicionado onde a impressão está sendo feita. Eles têm que estar batendo igualzinho. Porque os materiais não podem trabalhar diferente. Por exemplo, o fundo que é usado no Fine Art e a fotografia. Se eles estiverem trabalhando de forma diferente, a durabilidade cai e ele pode acontecer uma ruga. Então, para não acontecer isso, então tem um processo gigantesco. Usar luva de algodão, entendeu? Então, todo esse processo de climatização. Então, é uma coisa bem diferente. É um cuidado que não é feito assim sob demanda, do dia para noite, exato. A gente até faz do dia para noite, tá, gente? Mas não é nesse sentido de pastel. Não. Comprei, já recebe, ou já imprime que nem talvez num latex. Tanto que até o tempo agora de produção, de impressão, aumentou três vezes mais. 3 vezes mais. Com esse novo sistema. E por que aumentou? Porque é a qualidade em si. Porque a gente busca a qualidade assim ao extremo. Eu sou muito chato com qualidade. Eu sempre fui, mas extremamente mesmo, eu cobro muito isso aí. E eu aprendi com um cliente uma vez, ele era da aeronáutica. Eu imagino. Quem ele era da aeronáutica, alta patente. A nossa régua tá aqui, o do cara tá lá em cima. Exato. Aí, cara, teve uma vez eu conversando com ele, eu batia muito papo com ele, que era um cara muito inteligente e tal. E ele falou, cara, uma vez eu uso muito essa frase. Inclusive, eu vou até colocar na frase de motivacional na minha produção. Ele falava, na aeronáutica tem um slogan que eles usam, somente o perfeito é aceitável. Então, cara, eu fiz isso na minha cabeça, tanto que eu sento com meus colaboradores, eu quero chegar no máximo do perfeito. Então a gente toma todos os cuidados, você vê o retoque que a gente faz. Vocês podem ver que as molduras por aí, da junção das molduras, as pessoas só juntam a moldura e entregam. A gente passa uma massa específica, espera essa massa secar, a gente tinge essa massa da cor da moldura com tinta, se você olhar a 30 centímetros de distância, você não enxerga a junção da moldura, da nossa moldura. Porque tem todo esse cuidado. A gente trabalha com materiais que colaboram com o meio ambiente, que as molduras PETs, exatamente, que a cada metro de moldura tira 20 garrafas PET do mercado. Então a gente sempre pensa em melhorar. Hoje em dia eu nem olho mais concorrente. Aí o que a gente faz? Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. A gente sempre bate nessa tecla, tanto eu quanto o meu irmão. Por isso que eu fui atrás desse sistema. Esse sistema que é o EFI, que é o gerenciamento de cores que eu estava falando para você, ele faz isso. Hoje em dia, eu estava conversando com o cara da canção, inclusive eu te mostrei o áudio dele, né? Sim, ele falou que ele conta na mão, são 5 dedos, são 5 contando comigo, que utilizam esse sistema. No Brasil. No Brasil, exatamente. Pra vocês verem, gente, 5 empresas que estão dentro desse segmento somente utilizam esse sistema. Olha o investimento. E a gente não vai falar sobre valor porque em dólar você vai cair para trás. Se a gente começar a falar de tudo que tem por detrás. E nem convém ao caso. Exato. Mas tem muito valor agregado, gente. Então, assim, para produzir um quadro ali, não é 200 mil reais investido. É muito mais do que isso que a gente investe para conseguir chegar Sim, e tanto que eu não vou aumentar o preço, apesar que esse sistema ser absurdamente caro, eu não vou aumentar o preço, é porque realmente eu quero entregar o melhor, entendeu? Então tá muito bom, mas não tava no que eu queria ainda. Aí eu tive essa reunião com o Bruno, e aí ele falou, vamos optar por fazer? Eu falei, vamos. Agora vai melhorar, se já tá bom, eu acredito que vai melhorar uns 60%. Caramba. Que ele falou, o equipamento tava trabalhando com 30%, já tava muito bom. Ele falou, agora vai ser 90%, 95% do que o equipamento pode entregar, é o que a gente vai trabalhar com esse sistema. Então é uma coisa bem diferente do mercado e, acompanhe que vai ser bacana. E falando um pouco mais dessa questão de estrutura, agora só pra gente entrar nesse consenso, você falou da parte do Fine Art, falamos da impressão agora, e só pra fazer um adendo aqui, pessoal, o grande diferencial da Sinterart, a gente não é só um estúdio de impressão. Não. A gente tem molduraria. Tem a parte de molduraria. Então, e isso não é só a parte de molduraria em si, não é só quadro que a gente fabrica, a gente tem outros itens, outras obras também que a gente também trabalha, e outros itens de decoração que faz total sentido para o mercado em específico. Então, a gente não está focado somente em entregar quadros, a gente está tão antenado nessa questão do que pode agregar valor, inclusive a gente já trouxe aqui, ó, com uns velhos exemplos aqui, a gente já tem... são esses bonequinhos aqui, Toy Art aqui, para a gente exemplificar. Esse aqui são os Toy Arts, são peças assinadas por artistas plásticos. Por exemplo, esse aqui, pega esse aqui por favor. Esse aqui é bacana. Inclusive eu vou trazer essa artista aqui para vocês conhecerem. Legal. Ó, esse aqui, o que acontece? Esse é um de 1. Esse só tem um no Brasil. Legal. Certificado, certificado, exato. A gente importou o boneco do
dos Estados Unidos e deu pra essa artista. Essa artista, ela é uma persa, ela é iraniana. E ela casou com um sul-africano, veio morar em Indaiatuba e, cara, ela pinta muito, cara. Caraca. Ela é surreal que essa mulher E pinta. esses detalhes dourados aqui é em ouro? Folha de ouro. Caraca. São em folhas de ouro. Então, e detalhe, eu já tentei com alguns outros artistas fazer esses espirrados aqui, essa arte espirrada. Isso aqui é dificílimo fazer. Ficar uniforme, né? Exato, não, e ter um sentido. Entendeu? Não é só simplesmente de qualquer jogar jeito. tinta. Exato, isso aqui foi pensado. Meu, ela demorou pra me entregar isso aqui, porque ela fez com muito carinho, ela faz com amor as coisas, essa artista. Ela demorou uns 2 meses. Ela falou, Felipe, eu tô estudando, eu quero ver o que eu vou fazer. Meu, olha que peça maravilhosa. E esse é um de um. Um de um. Um de um. E pra vocês verem, gente, tipo, a gente tem peças aqui únicas, que você não vai encontrar em outro lugar no Brasil. Não. Então isso é muito legal. E outra coisa também que é bem importante, Matheus, eu gostei dessa peça, gostei do Toy Art ali também, da outra peça, mas eu quero fazer uma minha. A gente faz A também. gente faz também. Então se traz o conceito, ou se você quiser, a gente cria esse conceito que você tem na sua mente aí, e a gente transforma isso, materializa aqui no Toy Art pra trazer pra você. Exato, e a gente tá nessa parte de galeria também. Então a gente é um estúdio de impressão / galeria de artes. E a gente trabalha num modus operandi bem diferente, porque, cara, a gente sempre incentivou a arte. Eu nasci respirando arte. E a mãe sempre falava, cara, você se mede a cultura de um país pela arte. Pelo conhecimento. Né? Pelo conhecimento, pela arte, meu, a galera estudar o que é arte. Tanto que quando a gente foi falar, meu, vamos nos tornar uma galeria de artes, a gente falou, vamos, só que eu quero alguma coisa diferente, cara. Eu quero incentivar a arte. Aí, o que eu faço? As galerias, em geral, elas cobram o espaço do artista. Então, você quer expor um quadro na minha loja? Você vai ter que pagar um valor. O valor, agora eu não lembro se é mensal, se é trimestral. Então, o cara, ele já entra, o artista... Com custo. Com custo. Não, aqui na Center Art não. O Legal. cara, ele pode vir, você, principalmente se você for artista plástico, fotógrafo, meu, as portas estão abertas. A gente não cobra o espaço. O cara põe e a gente 30% do valor da venda. O valor de venda é o artista que coloca. Que eu não coloco o preço no trabalho de ninguém. Legal. Então não é vocês que escolhem o preço dessa peça. Não, jamais. Vocês só fazem ali o acordo comercial dos 30% e o artista seleciona o valor específico que ele quer da peça para ser vendida. Exato. Legal. Tem, por exemplo, tem 3 artistas que eu trabalhei com eles que você sabe que é difícil de viver de arte no Brasil, né? Não, com certeza. No Brasil não é valorizado. Não, Não é nem profissão, né? Não, é surreal, As pessoas cara. não veem isso como profissão. É surreal. É o que eu te falei. O cara paga 500 pau no carro, mas não paga 10 mil no quadro. E as pessoas alienam também essa ideia de conhecimento com a ideia de, putz, vou ter que fazer uma faculdade para conseguir se tornar alguém ou algo nesse sentido, né? E nenhuma verdade, a arte em específico, ela traz esse cunho de, às vezes, a pessoa não ter esse instrumento do conhecimento, de ter tanto estudo assim, Sim. mas de conseguir fazer peças tão incríveis. E a grande maioria dos artistas em si, a grande parte em específico, às vezes não teve esse acesso. Não, aí o que acontece? Um dos artistas, cara, ele chegou pra mim e falou, o cara é muito fera, cara. Infelizmente ele não tá mais entre nós, ele partiu recentemente. E o cara era um artista assim... Sensacional. Não, sem palavras. Adriano Zecchini, cara, o cara que mora no meu coração. E aí ele chegou e ele não tinha condição, cara. E aí eu falei, meu, vamos fazer uma exposição? Ele, mas como, Fê? Que jeito? Tem eu falei, dinheiro, né? Como é que eu vou fazer? eu falei, cara, é mais difícil, você sabe como é de viver de arte. E aí eu cheguei pra ele e falei o seguinte, eu vou dar todo o material. Eu te entrego todo o material e aí a gente monta a exposição. Essa exposição foi feita junto com a Raíssa, que é uma artista aqui de Indaiatuba também. Meu, deu 250 pessoas na exposição. Caraca. E a primeira ainda, na verdade. A primeira. Minha mãe fazia muita exposição antigamente. Minha mãe fazia bastante vernissagem aqui. E aí ficou durante anos sem, né? E, cara, até eu me surpreendi. Veio bastante gente, foi um sucesso. A gente fez um leilão beneficente. Caraca. A gente doou, foi um quadro pintado pelo Adriano e pela Raíssa. Eles pintaram juntos. E, foi muito legal essa experiência da exposição. A gente vai fazer mais esse ano. Que legal. A gente vai chamar mais alguns artistas, tá, para fazer uma nova exposição esse ano que, é bem bacana, é bem legal fazer. E pra você que é artista em específico, olha todo o cuidado que a gente tem com você.
Então isso é bem importante. Inclusive essa semana, Felipe, a gente teve uma pergunta na enquete que a pessoa perguntou, na caixinha de perguntas, na verdade, né? Ela perguntou como é que faz para ser um parceiro. Ela é artista para ser um parceiro da Center Art. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo. Claro, assim, para você que é artista plástico, você que é fotógrafo e quer entrar com as suas obras na nossa galeria, a gente trabalha um pouco diferente do que o pessoal trabalha. Que geralmente acontece, Matheus, as galerias, o que elas fazem? Quadro na parede, você tem que pagar por aquele espaço. Não sei se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu nunca fui atrás disso. Então o artista já entra Com custo. com custo, entendeu? A Center Art não. A Center Art você entra, a gente cobra 30% do valor do quadro, o artista põe o preço dele, eu não me intrometo no valor da obra. Eu não gosto de colocar preço no trabalho dos outros. Então a pessoa coloca o preço do trabalho dela e a gente cobra 30% desse valor, por tempo indeterminado. Se ela quiser deixar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, pode deixar. E vendeu, aí você recebe a sua participação. Então, olha que legal. O valor que a gente dá de criar um evento tem custo, gente. E a gente não passa esse custo para o artista. Não. O artista ele não tem esse custo de ter, o custo de evento, de participar do custo do evento, etc. Então, tudo isso daí conta também, essa questão da valorização em si, da arte em si, da forma como a gente trabalha com essa questão do artista em si. Então, agora, Felipe, voltando um pouquinho mais na história em específico, né? A gente teve a iniciação da galeria em 2016. E como foi esse processo depois? Como é que você conseguiu, como é que foi os próximos passos ali da galeria em específico para chegar até hoje? O que a gente tem de estrutura? A gente, por exemplo, começo de 2017, eu já iniciamos galeria. Então foi demorado porque a Center Art era conhecida como uma loja de artesanato. Durante anos, a principal. A minha mãe, ela se dedicou tanto que da região de Campinas era uma das mais completas. Nós tínhamos cerca de 3.800 itens. Eu lembro que quando eu voltei... Imagina o sistema para vender tudo isso. Exato. Não, e teve uma vez que deu pau no sistema, eu tive que cadastrar tudo de novo. Nossa! Sério, cara. 3.800 itens. 3.800 itens. Por quê? Não, você vai pegar... não fez isso com você, não. Tinta a óleo. Porque, não tinha esse negócio de nuvem e tal. Ficava no HD. E o computador pifou o HD. Aí, beleza, no dia seguinte eu cheguei lá pra ligar o computador, nada. Liguei pro cara do sistema, o cara falou, lascou. Vai ter que gastar tudo de novo. Eu falei, não. Aí ele perguntou pra mim, você tem um backup? O quê? Backup. Eu falei, mano, de começo aí eu nem sei o que é isso. Depois desse dia eu aprendi o que era backup, tá? Aí hoje se cai o sistema, a gente tem o backup. Agora o sistema é online. É um nuvem. Então. Graças a Deus. Aí eu tive que cadastrar tudo porque, tinta a óleo. Tinta a óleo tem, só de tinta a óleo, tem umas 100 cores. Cara, e cada cor pode ter uma marca diferente. Não, por exemplo, da tinta a óleo da Acrylex tem 100 cores, da tinta a óleo 100 cores, da tinta acrílica 100 cores, da tinta de tecido 100 cores e tal. Só aí já deu 500 produtos. Nossa. Aí tinha guardanapo pra decopagem, cara, era muita coisa. Aí, enfim, aí começamos a fazer um branding pra trocar a Center Art artesanato pra Center Art e galeria. E, cara, isso demorou, assim, de 2017 até 2020, a galera começou a entender o que era Center Art e galeria. Mas, pra ser bem sincero mesmo, a coisa começou a acontecer no passado. Que foi quando vocês começaram a essa questão de pegar forte mesmo. Isso. E a galera vinha procurar a gente por quadros. Eu quero comprar um quadro em Indaiatuba. Até onde eu teve vou? Essa semana chegou uma pessoa comprando tinta aqui. Exato. Porque sobrou umas tintas, um pouquinho de tinta, eu deixei pra vender pra galera. Porque, não acha mais. Então, o que sobrou, eu fui deixando pra galera vender. Fiz menos que o preço de custo. Por exemplo, o tubinho na fábrica é R$7. Eu tô vendendo por 6. Só pra galera ter mesmo, até às vezes vem procurar, né? Então, o que acontece? Em 2024 mesmo, quero comprar um quadro. Onde eu vou comprar um quadro em Indaiatuba? Que é uma loja especializada em quadro. Quero comprar um quadro pintado, uma obra de arte. Center Art. Então foi um longo processo aí de 7 anos para conseguir fazer essa troca de marca, sabe? De identidade da loja. E os produtos em si, falando um pouco mais do que a gente tem na loja, né? São quadros decorativos, mas tem várias diferenças dessa questão dos produtos que a gente tem para oferecer, das obras em si. Qual é a diferença em si do que tem no mercado e as obras que a gente oferece em si? Porque acontece, muitas lojas, ou elas vendem só os quadros impressos, quadros que são feitos sob demanda, ou algumas só vendem os quadros pintados.
A gente tem os quadros pintados à mão, nós temos atualmente uns 12 artistas diferentes que expõem na loja. Temos as peças assinadas, que são as obras de arte, igual falamos dos toys. E a gente tem a parte também de designer. Então, por exemplo, tem um designer que trabalha pra gente, o cara é muito, muito bom. Ele, eu quero um quadro XYZ, que você vai criar na sua cabeça. A gente faz. Consegue. Ele faz. E... Então é bem interessante que a mesma coisa que a gente falou do Toy Art, tudo que você pensar nessa parte de quadros também a gente consegue transformar, materializando. Consegue. E detalhe, são quadros impressos, mas assinados. São certificados. Então nós temos obras exclusivas na Center Art, que são impressas, que só tem na Center Art. Que a gente pagou o direito autoral, a gente pediu pro designer desenvolver pra gente mesmo. Então tem coisas bem autorais. Não é aquele quadro enumerado. Tipo, geralmente a gente faz de 1 a 20 unidades. Então você não vai chegar na casa de uma galera, vai ter o mesmo quadro. Que nem o quadro do Panda, o quadro do Leão, que a gente vê toda hora. Todo mundo tem aquele quadrão. Ou aqueles 3, né? Propósito. Execução. Que o Felipe ama, inclusive, gente. O Felipe adoro. adora esse quadro. Inclusive a gente vai fazer uma campanha só com ele. Não, vou colocar aqui, ó. Execução, foco e fé. Então, e agora conta um pouquinho pra gente de estrutura em específico, o que a gente tem agora para oferecer para o pessoal, o que você pensa da Center Art em específico daqui para frente, o que a Center Art hoje se diferencia de todo o restante em específico. A gente já falou aqui que a gente é modularia, a gente é estúdio, e a gente tem inúmeros itens também, como a gente já propôs aqui, mas qual que é o futuro da Center Art? O que você quer para a galeria de trazer de novidade para o pessoal? Eu quero aumentar a gama de artistas, então você que é artista plástico, fotógrafo, mais uma vez, nos procure. A gente quer crescer esse mercado na região, no Brasil. O mercado de arte, o mercado de obras, assim... Conseguir passar isso, sabe? Porque um país realmente, minha mãe já falava isso aí, se mede a cultura pelas artes, cara. Pela música, pelo que os artistas entregam, para um quadro desse aqui, ó, maravilhoso, pintado à mão. Isso aqui emana uma energia, sabe? É uma coisa diferente. O que eu quero da Center Art daqui para frente, que assim, eu almejo, eu não quero me tornar a maior molduraria, a maior galeria de artes do Brasil, mas eu quero me tornar a mais moderna, mais tecnológica em questão de equipamentos, segurança para os nossos colaboradores e que entrega o melhor produto. Então eu quero qualidade. Quanto mais todo dia eu acordo e falo o que eu posso fazer hoje melhor que ontem. Quando eu chegar no topo de falar, tenho tudo de equipamento, de tecnologia, de meio ambiente, tanto que hoje a gente é 100% ecológico, sustentável. A energia elétrica é fotovoltaica, nós trabalhamos com os materiais PET que tira do mercado. Sustentável. Né? Todo o lixo que a gente produz vai para o descarte ecológico. Então os vidros vão para uma caçamba só de vidro. As madeiras, essa madeira que a gente usa, depois vira MDF compensada. É vendido para a empresa, que elas pegam essa madeira, tritura, vira pó e faz o compensado, que é feito os móveis de compensado, sabe? Para a indústria de móveis planejados. Então tudo é pensado também junto com o meio ambiente, porque a gente quer deixar um futuro melhor para a próxima geração. E a gente bate muito nessa tecla, sabe? Legal. E falando um pouquinho mais agora dessa questão, a gente está chegando praticamente agora nos finais em específico, a gente falou de tecnologia, a gente falou de inúmeras coisas aqui, e fala um pouquinho para mim agora dessa questão de como que a gestão da empresa hoje, ela trabalha. Como é que você faz essa questão do gerenciamento de novos projetos? Como é que funciona? Imagina eu como cliente, como que eu pedir agora qual que é o processo do início ao fim, para eles conseguirem entender como é que funciona essa questão. O processo assim, o cliente chega com a ideia, aí a gente senta no computador, nós temos um computador que fica uma tela virada para o cliente, uma tela virada para mim. Então é um trabalho de consultoria, é bem diferente do que a gente está acostumado por aí, que eu escolho a imagem que está disponível. Exato. Eu chamo o cliente e falo, senta aqui. Eu quero entender o que o cara quer, o que a pessoa quer. O que você pretende? Onde você quer chegar? Eu pergunto até da cor da parede dele, a cor dos móveis. Para eu entregar, o cara tem que sair 100% satisfeito. Ele tem que olhar o quadro e falar, putz, cara, era muito isso que eu queria. Então eu começo a fazer perguntas para ele. Aí vou entendendo, etc. Mostro o nosso portfólio.
E aí eu peço, por exemplo, pra ele uma foto do ambiente dele. Aí eu pego no Photoshop, coloco a foto da sala dele, por exemplo, aqui tá a sala dele. Chega a aplicar como que ficaria. Eu pego a imagem que ele gostou, falo, meu, é essa que você gostou? Puta, eu gostei muito dessa imagem, eu acho que fica bom. Eu pego essa imagem e coloco na sala dele. Então, quando o cliente compra um quadro com a gente, ele já sabe o que ele está comprando, como vai ficar na sala dele. Porque às vezes o que acontece? Você compra um quadro, quando você coloca na sua casa, você fala... Fica feio. Já aconteceu isso comigo. Não era isso que eu queria. Eu não queria isso aqui. Falou, meu, mas aí já comprou, etc. Às vezes a pessoa fica meio assim de devolver. Não, eu troco o quadro na boa. O cliente, pô, não gostei não, traz isso aí que eu troco pra você. E eu vou falar bem sincero pra vocês, gente. Pensa numa coisa que é difícil, é escolher quadro. Eu escolhi quadros do escritório esses dias. Pensa num negócio que demorou. Quanto tempo foi, Felipe? Um mês e meio, quase 2 meses? Não, uns 2 meses pra escolher 6 imagens. Por quê? Porque é difícil. A gente que não tem esse conhecimento de olhar para a parede, para as cores e entender tipo, o que vai encaixar ali em específico, é muito complicado. Às vezes até o próprio design, até o arquiteto às vezes tem essa dificuldade. E aí com o trabalho da Cinterarte aqui do Felipe e sua equipe, você consegue ter essa visão de conseguir entender como que vai ficar esse ambiente, se faz sentido, eu vou usar um abstrato, não, eu vou usar um de esporte, não, eu vou usar... Para cada ambiente existe um estilo que você pode seguir. Sim, eu falo, o quadro é a cereja do bolo. Veio um cliente, meu, ele saiu aqui agora, final de tarde. Quando estava chegando, ele tava... E ele falou, meu, eu quero colocar o quadro em casa. Só que não tava nada pronto. Ele falou, meu, o cara vai colocar os móveis planejados, vai colocar isso, mas eu quero o quadro antes. Eu falei, meu, posso ser bem sincero com você? De coração, espera tudo ficar pronto. Porque se tiver, depois de você colocar esse quadro, você vai colocar os móveis, você vai colocar sofá, vai colocar cortina, se não combinar, acabou. Você vai querer... Você vai falar, putz, cara, não era isso, só que aí já vai ter passado meses e tal, às vezes a pessoa fica meio assim, vou falar com o Felipe pra trocar. Eu falei, meu... Envolve custo também, né, gente? Não é qualquer lugar, tipo, o cliente não gostou, a gente vai lá e troca já diretamente, né? Tem toda uma questão do custo também. Sim, exato. Então aí eu falei pra ele, meu, de coração, deixa a casa ficar pronta. Na hora que tiver tudo pronto, eu vou lá, tiro uma foto, eu faço uma consultoria, vou te entregar um quadro que você vai ficar 100% satisfeito. Ele, cara, muito obrigado. Meu, daqui uns 2 meses eu vou terminar a casa, eu volto e a gente fecha negócio. Então tem esse cuidado com o cliente também, não é só vender. Sabe, a venda não é só isso. Ficam muito nessa questão do resultado, né? Tipo, exato. É uma coisa que a gente já falou aqui, a partir do processo, entender essa questão do processo para depois ver o resultado. Porque o resultado financeiro, ele é o fim, mas o fim não pode ser o lucro. Ele é só um finalzinho, tipo, um resultadinho final. Pô, cara, tive experiências aqui na loja maravilhosas. Eu fiz um quadro pra uma cliente da família dela. Cara, eu fui entregar o quadro, a mulher não chorou. Imagina. De emoção. Pô, não tem pagamento melhor que isso. E recentemente eu fui entregar um quadro do rapaz, que é do filho dele. Cara, ele pegou, na hora que eu cheguei na casa dele, eu entreguei o quadro aqui, ele não conseguia falar comigo. De tanto que chorava. Ele começou a chorar de soluçar, cara. Não conseguia nem falar. Ele, pô, cara, eu amo esse menino é muito especial, que eu não sei o quê. Quase que eu falei pra ele, nem me paga mais, cara. Isso aí já tá pago. Quase já. foi motivado, né? Pô, mas você lembrou do boleto e falou, não. Levei nas contas que eu tenho que pagar, dos equipamentos, aí eu falei, não. Aí eu... Cara, voltei pra loja realizada, cara. Você volta com mais foco, assim, com mais vontade. Fala, puta, que experiência legal, cara. De ter... meu, não uma outra vez, não. Vira e mexe, tem... Exato. A galera chega e fala, cara, ficou melhor do que eu esperava. Porque tem todo esse cuidado, esse carinho. Meu, eu treino meus colaboradores, experiência a Giovana, que trabalha hoje com a gente. Ela tem o mesmo cuidado que eu. O Alex, que trabalha na produção. Ele faz com amor, cara. E quanto tempo o Alex tá aqui? Há 10 anos. 10 anos. Então você vê que, tipo, as pessoas que estão aqui na Cinterarte, pessoal, elas estão envolvidas. Respira. Quando eu conheci o Felipe, ele falou pra mim que as pessoas que estão aqui, todas elas respiram arte. As pessoas têm que gostar também. Não adianta só vir aqui e fazer o que precisa ser feito. Não, nem fica. Nem fica, porque é perfil. Entendeu? Por exemplo, o Alex mesmo, ele tem cuidado. Ele chega pra mim, ele fala, Felipe, eu acho que se eu fizer dessa forma, cara, eu acho que vai ficar melhor. O que você acha? Ele desce da produção e vem trocar ideia comigo, porque o cara tá preocupado em entregar um negócio top. Olha a preocupação dele, cara. Então, a nossa equipe é assim, eu, a Giovana, o Alex, o meu irmão, todo mundo tá envolvido com o processo mesmo, sabe? Que legal. E faz total diferença, né? Faz. Porque no final a gente consegue ter o cliente não só satisfeito porque fez uma boa compra, mas recebeu um produto bom, mas tem todo um processo por detrás. Né? Exato. E o que acontece, cara? Que eu acho que o empresário tem que entender. Cara, todo mundo tem sonhos. Então, quando o colaborador senta aqui comigo, cara, você tem sonhos, eu tenho sonhos, a gente tem que ajudar um ou outro a realizar o sonho.
Tanto que eu sou muito parceiro dos meus colaboradores. Eu tamo junto, vamos crescer junto. Eu remunero eles bem, o máximo que eu posso remunerar. Eles tiram férias quando precisa. Eu tô meio esgotado, vou precisar de uns dias, tal. Não, vamos lá. Pô, é isso, entendeu? É todo mundo num único sentido. E isso é arte, né? Isso é arte, exato, tá todo mundo envolvido. Fala, pô, o cara vem trabalhar com gosto, ele olha. É gostoso trabalhar com arte. O colaborador entra, cara, pô, cores, a galera, você fica batendo papo. Tem um monte de cliente meu que foi meu amigo de ir tomar um vinho e comer uma pizza na casa do cara. Caraca, velho. Entendeu? Tanto de amizade deve ter feito também, né? Fiz. Cria uma afinidade, querendo ou não. Tipo, você vai decorar, você tem que ir na casa do cara. Exato. Pô, às vezes eu fico horas. Teve um cliente em Campinas que ele tava fazendo um churrasco, o cara é gente boa pra caramba, ele é CEO de uma multinacional, né? Legal. E aí ele, Felipão, cara, tô aqui em casa, vem aí pra gente ver os quadros. Eu fui sair da casa dele sábado, 11 horas da noite. Aí, churrasco comendo e tal. Escolhendo o quadro. Escolhendo o quadro, eu sentei com ele, com as filhas dele, com a esposa dele, almoçando, comendo churrasco com eles, escolhendo o quadro. Pô, baita experiência, cara. Fiquei amigo do cara. Que da hora. É bem legal. Eu acho sensacional esse trabalho. São coisas que o mundo da arte nos proporciona. Né? Exato, exato. Agora, a gente tá chegando nos porfins aqui agora, Felipe. Em uma palavra, o que resume todo o sentimento que você tem e olhando para todo o resultado que vocês conseguiram desde 2017, fazendo esse trabalho de se tornar uma galeria de arte em si, que palavra resume isso? Cara, antes de dar uma palavra, cara, colocar Deus acima de todas as coisas. Entendeu? Então, todo dia que eu entro na loja, eu oro, eu agradeço pela oportunidade que Deus me deu. E eu coloco Deus acima de tudo, cara. Porque que seja feita a vontade dele e Deus e Jesus Cristo, né? Eu tento cada dia mais tentar me parecer mais com o que Jesus fez. Então, trabalhar com muita honestidade, ser claro com o cliente, tratar as pessoas com amor, os colaboradores, as pessoas que vêm entregar os produtos. E constância, cara. Constância é a chave de tudo, a palavra. O que eu falei, você imagina você trabalhar 12 horas por dia, com 30 anos de idade e ganhar R$1.000 por mês. Tem dia que você levanta e você fala, putz, não cara. tem nem pingo de motivação. Não. A motivação foi embora. Não, mas você fala, eu sei onde eu quero chegar. E acreditar, cara, acreditar. Se você tem um sonho, acredita nele, cara. Mas, coloca Deus acima de tudo. Coloca Deus na frente, que ele vai cumprir com a palavra dele. E constância. Todo dia, cara, todo dia constância. Ser melhor que o dia anterior. É isso. E pra mim foi uma chave de eu conseguir um pouquinho de sucesso. Que legal. Então, pessoal, chegamos ao fim aqui. Agora tá aquele som de baixo. Acabou. Acabamos o segundo episódio em específico desse podcast e pra gente é uma honra ter você aqui, pra gente é muito orgulho ter pessoas assistindo o nosso trabalho e acredito que a gente seja o primeiro podcast, né? Galeria de Arte que tem o primeiro podcast rodando. De Galeria de Arte, sim, eu não conheço. Eu sei que de arquitetura tem vários, né? Mas de Galeria de Arte não, é o primeiro podcast. Então o primeiro podcast do Brasil aí, estreando Galeria de Arte com o primeiro podcast. E esse podcast ele foi criado com o intuito da gente conseguir trazer mais conhecimento para você. Mais conhecimento não só sobre o mundo da arte, sobre o que a gente faz, na parte da galeria em específico, mas sobre marketing, negócios, sobre visão de mundo, visão de negócios em específico. Então a gente vai trazer aqui muitos convidados, a gente vai trazer muita gente que tem bastante conhecimento para conseguir passar para vocês uma nova visão, seja um insight para construir algo dentro do seu negócio, seja um insight para a vida, que nem a gente trouxe aqui um grande exemplo, a constância, o que a gente precisa. O que mais a gente vê hoje são novos projetos, né? Exato. Mas novos projetos que acabam não durando nem um ano específico. A média das empresas, inclusive, que abrem no Brasil e fecha... 5 anos. 5 anos. Só 20% chega a 20 anos. 20% chega a 20 anos. Então você vê como que é essa questão do conteúdo que a gente quer passar aqui. Então eu quero já agradecer o Felipe por ele ter deixado eu participar do podcast dele. Quero agradecer também você que está nos assistindo. Quero dar agora a palavra pro Felipe, para você agradecer o pessoal. Vou falar algo que você sentir. Sim, bora. Gente, muito obrigado de coração, obrigado pela atenção. Acompanhe a gente, se você puder dar uma moral, se inscrever no canal, compartilhar, curtir, porque a gente está fazendo com muito amor e carinho isso aqui para entregar para vocês um material bacana, para vocês terem um pouco desse conhecimento. Siga a gente nas redes sociais, vai acompanhando que, a gente vai trazer empresários, pessoas que são ligadas à fine art, artista plástico, engenheiros, decoradores,
vai ter muita coisa legal. Acompanha a gente aí, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Pra você que é novo aqui no canal, não se inscreveu ainda, já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E ó, já vou deixar aqui bem claro, toda semana a gente tem um vídeo novo com um novo episódio do nosso podcast. E enquanto a gente tiver saúde, tiver disposição, a gente vai estar aqui gravando toda semana pra gente conseguir trazer mais conhecimento pra você. E você tá um passinho à frente nessa questão do conhecimento e também conhecer um pouco mais do nosso mundo da arte. E detalhe, vai ter, logo vai ter um podcast com umas profissionais que estão representando a Center Art lá em Milão. Caraca. Então a gente vai trazer muita coisa legal, novidade que, essa exposição em Milão, essa feira, é o que bota a novidade no mundo inteiro. É de lá que vai sair. Então acompanhe que vai. Você que está construindo, você que vai decorar sua casa, quer trazer quer inovar, um negócio novo. acompanhe que vai sair muita coisa legal. Valeu, gente. Ó, não se esqueça do joinha aí, se inscreve. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Nos siga no Instagram e te espero no próximo episódio. Até mais. Valeu.